do Colégio Adventista com Sátira Bernardes. Boa noite, estamos aqui para mais algumas informações urgentes. Nosso assunto de hoje é ciclos biogeoquímicos. Ciclo significa um círculo, ok. Ciclos da água, ciclos do oxigênio, ciclos do carbono é o que vamos ver hoje. O conhecido famoso KO. Carbono, água e oxigênio. Mas eu não vou dar KO. Boa aula para vocês. Sátira Bernardes, voltamos nas próximas edições. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Bernardes apresentando o ciclo do carbono. Boa noite. O carbono faz um ciclo através dos oceanos, da atmosfera e do interior da Terra, onde se aloja a maior parte dele. É um ciclo geológico bastante lento. O gás carbônico que está na atmosfera, ao encontrar-se com a água, gera ácido carbônico, que reage com elementos da crosta terrestre, formando carbonatos. Os processos de erosão, como a chuva, levam estes carbonatos para o fundo do mar. Ao longo de milhares de anos, estes sedimentos se transformam em rochas. O ciclo continua quando essas rochas chegam ao manto da Terra e ficam sujeitas a grandes pressões e temperaturas, derretendo e liberando gás carbônico novamente através de atividades vulcânicas. O ciclo biológico do carbono é mais rápido que o geológico. As plantas absorvem o gás carbônico no processo de fotossíntese, produzindo oxigênio e hidratos de carbono. Plantas e animais se utilizam dessa energia contida nos hidratos e emitem gás carbônico, de forma muito parecida com aquela que acontece num motor a combustão. Assim, através da respiração, devolvemos o CO2 para a atmosfera mais uma vez. Através dos processos industriais, transportes e usinas energéticas, o homem passou a retirar o carbono da Terra cada vez mais e num ritmo superior ao lento ciclo geológico. As atividades humanas começaram a destruir aquele equilíbrio do ciclo. Hoje, a concentração de gás carbônico
é a mais elevada dos últimos 650 mil anos, gerando um efeito estufa muito superior àquele benéfico ao ser humano. Mais um informe super especial com Sátira Bernardes, do Colégio Adventista de Gravataí, no Jornal da Quarentena. Fique atento! O que nós temos para hoje? Notícias de última hora. O que são créditos de carbono? Preste atenção. Cartão de crédito? Não, gente, não. Preste atenção. Crédito de carbono é quando uma empresa tira muita árvore, desmata para construir, para fazer algo para sua empresa, e aí ela vai lá e replanta tudo aquilo. E aquela planta vai produzir carbono, muito carbono, vai crescer, se desenvolver. Então essa empresa ela tem um crédito de carbono, e aí ela vai poder derrubar mais árvores, né? E aí vira uma bola de neve, tá, gente? Crédito de carbono, presta atenção, muitas empresas estão se valendo disso. Sátira Bernardes volta já. Ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio faz parte dos ciclos biogeoquímicos, ou seja, os elementos químicos e substâncias diversas que tendem a circular na biosfera por vias que abrangem o meio abiótico e os seres vivos. O oxigênio está presente na atmosfera sob várias formas, na forma de oxigênio molecular, o O2, ou em composição com outros elementos, o CO2, o NO2 e outros gases. O fato é que o oxigênio é o elemento mais abundante da crosta terrestre e nos oceanos. Cerca de 99,5% do oxigênio está contido ali. E o segundo mais abundante na atmosfera, e está na proporção de 21%. A principal forma de produção do oxigênio é a fotossíntese, realizada por todas as plantas clorofiladas, algumas algas, principalmente o fitoplâncton e algumas bactérias. O gás oxigênio provavelmente teria desaparecido na atmosfera se não fosse o contínuo reabastecimento promovido pela fotossíntese. Embora as plantas consumam parte deste oxigênio em sua própria respiração, a quantidade produzida pela fotossíntese pode ser 30 vezes maior do que a consumida. Através da energia luminosa proveniente do Sol, aliada ao gás carbônico presente na atmosfera e a água e alguns de seus nutrientes, a fotossíntese produz seu próprio alimento e produz a glicose, pela fórmula C6H12O6. E no final do processo, ela vai liberar o oxigênio. Fitoplâncton é um dos tipos de plâncton. São microalgas, ou seja, algas unicelulares e, em sua grande maioria, microscópicas, que flutuam com pouca capacidade de locomoção nos oceanos e mares e na superfície de águas doces ou lagos. O fitoplâncton é responsável por 98% do oxigênio presente na atmosfera. São mais eficientes do que as florestas na produção de oxigênio. O principal meio de consumo do oxigênio é pela atividade respiratória dos seres aeróbicos. O oxigênio é consumido na inspiração e na expiração é liberado o gás carbônico. Outro meio de consumo é pela combustão, que é uma reação química exotérmica com grande liberação de energia na forma de calor. Todos os combustíveis utilizados são orgânicos, como a gasolina e o álcool. O oxigênio é um comburente, ou seja, só é possível a combustão na presença do oxigênio. Outro meio é pela degradação na ação dos raios ultravioletas, resultando na formação de gás ozônio, o O3. A camada de ozônio é responsável por filtrar cerca de 95% dos raios ultravioletas. Essa camada é de extrema importância para a manutenção da vida terrestre, pois caso ela não existisse, as plantas teriam sua capacidade de fotossíntese reduzida. O oxigênio, quando combina com alguns metais do solo, por exemplo o ferro, ele vai formar os óxidos metálicos, que é a ferrugem. Ainda há a decomposição da matéria orgânica, que libera uma série de gases, entre eles o oxigênio e o metano.
Boa noite, estamos encerrando mais um Jornal da Quarentena com Sátira Bernardes. Acesse nosso QR Code, o primeiro a acessar vai ganhar um lanche no Tio Mauro. Acesse nosso site www.satirabernardes.com.br e acesse nosso podcast, ali ouviremos muitas outras notícias sobre esse assunto de hoje, sobre os ciclos biogeoquímicos da natureza, da água, do carbono, do oxigênio. Boa noite, até a próxima edição.